o servo do demônio pegou o protagonista e a santa juntos atrás do pilar. Após assustar as crianças com sua presença, Vikir acaba percebendo uma delas correndo de forma estranha e momentos depois, vemos a garotinha pensativa. Foi então que o nosso prota aparece e diz que, quando está em lugares cheios, ele tem dificuldade de respirar. Ele continua dizendo que se não presta atenção, as pessoas geralmente começam a julgá-lo. Então, Vikir pergunta por que ela saiu correndo daquele jeito. E claro, a garota já vira o rosto e não fala nada. Dessa forma, ele lembra da capitã mandando sorrir para as crianças quando for perguntar algo. Então, nosso prota se aproxima da garotinha e, sorrindo, pergunta qual é o nome dela. Ela já fica impressionada com o Vikir e sai correndo novamente. Foi nesse momento que a santa aparece e diz que ela só correu porque está confusa. Ela continua dizendo que viu tudo, pois o Vikir pode ser meio fechado, mas é mais gentil do que aparenta. Nosso prota cumprimenta ela. Então Dolores fala que essa criança sofreu um trauma emocional e fechou seu coração para o mundo. Por causa disso, ela desenvolveu mutismo e não consegue mais falar. Vikir pergunta o que aconteceu com ela, e Dolores diz que não sabia os detalhes, mas que a garota nasceu ali no orfanato. Ao longo dos últimos 13 anos, ela conheceu inúmeros voluntários que vieram ajudar, e no começo todos se aproximavam com simpatia, mas eventualmente suas vidas ficaram ocupadas e eles pararam de vir. Ela continua dizendo que talvez essa criança já esteja cansada de despedidas breves, seguidas por uma longa saudade. E claro, Vikir fica pensativo com essa história. Foi nesse momento que vemos alguém se aproximando e o nosso prota já sente um cheiro insuportável de demônio. Dolores continua contando a história da garota. Porém, antes que ela termine, Vikir coloca a mão na boca dela. Então, vemos o demônio e seu capacho caminhando pelos corredores. Ele pergunta quanto o cara iria pagar para que seus pecados fossem perdoados. Dessa forma, vemos o Vikir segurando a santa atrás do pilar, enquanto o demônio negocia o valor que o homem iria pagar por seus pecados horrendos. Vikir manda a santa manter a voz baixa, enquanto ela se pergunta por que o garoto estava fazendo isso de repente. Então, vemos o Vikir sentindo o cheiro de demônio e ele vinha de um desses dois. Ele olha para o diretor e fala que ele era o decano, um dos 10 cadáveres. E claro, a santa, que já estava há alguns minutos sem respirar, tira a mão do Vikir de sua boca. Nosso prota diz que não era o momento para sair dali. Foi nesse momento que o servo do demônio encontra os dois juntinhos atrás do pilar e claro, Vikir já começa a suar, pois eles foram vistos. Então, ele encara o homem e diz que conhece o cheiro dele. O diretor avista os dois e fala que estava surpreso por ver a santa ali, completando que não sabia que ela gostava de escutar a conversa dos outros. Ele continua dizendo que também estava surpreso por ela estar aproveitando o momento sozinha com o estudante. E claro, a santa já percebe que deu ruim pro lado dela e do Vikir. E galera, já aguardem os próximos capítulos, pois isso vai ficar interessante.